Então, a gente vai respirar bem profundamente. Nós vamos sentir, respirando e sentindo essa energia que ampara, que fortalece, que equilibra. E nós vamos nos unindo. Nós vamos nos unindo a Ruiz, a Eliamar, a todos os espíritos que estudam junto conosco nessa caravana de luz, de fé, de harmonia. Que possamos ter uma tarde de muito aprendizado, com paz, serenidade e amor. Graças a Deus. Nós vamos continuando na nossa página. E agora terminou, né, toda o relato de Jânio, e o Jânio parou por um instante sob o influxo da emoção. O público... Oi? Algo? Não. O público presente mantinha-se atento à fala do companheiro. Os mais sensíveis, entre eles Dona Modesta, deixavam as lágrimas lavar a face. E o pastor continuava: que fiz para merecer socorro? Não imagino. Mas essa mulher que aqui está, e apontou para Dona Modesta, tornou-se minha nova mãe, retirando-me dos charcos de dor e loucura. Passados 5 meses nesta casa de amor e misericórdia, ainda carrego o peso da culpa e as dores cruéis no peito. Só posso mesmo agradecer e oferecer-me para algo fazer em favor de alguém. Gostaria muito de pedir perdão a algumas pessoas. Como não sei se as verei, peço licença a vocês presentes para me permitirem um ato de amor em favor da minha paz. Essa primeira parte aqui, depois a gente já vai conversar um pouco sobre a outra. Ó, ele foi socorrido há 5 meses, mas a gente não sabe o tempo que ele ficou nos charcos, tá? Esse tempo a gente não tem. Jânio olhou com atenção para a plateia e, como se sondasse o íntimo de cada qual com a sua capacidade de percepção magnética. Essa capacidade de percepção magnética, alguns médiums têm ela maior. Você sente, sabe? Só de olhar, você sente, você verifica a aura. E aí você sente que ali tem algum problema. Ali a energia não corre normal. É com o tempo, mas você percebe, tá? E você não perde sem a carne, né? Porque ele tá lá, mas ele sentia. Repentinamente, ajoelhou-se em frente de um dos presentes e beijou-lhe os pés. Não conhecia a pessoa, nem sabia o nome, e disse em voz alta: meu irmão, qual é o seu nome? Célio. Então, Célio, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, a quem glorifico, peço-lhe perdão a ti, meu irmão, porque mesmo não lhe tendo ofendido diretamente, nem lhe conhecendo, vejo mágoa em seu olhar, vejo tristeza em sua fisionomia. Perdoe-me, Célio, não errei por intenção. Fui um equivocado, um iludido por mim mesmo. Amo a Jesus e quero segui-lo. Perdoe-me, irmão querido. E prorrompeu novamente em prantos, sendo abraçado efusivamente por Célio, que demonstrou aceitar plenamente a atitude do pastor. Algo? Tudo bem? Então vamos embora. Todos estavam emocionados ao extremo com a sinceridade de Jânio. Não resistindo ao ato de perdão, seu terapeuta o recolheu em um abraço fraternal e pediu a Célio que assumisse a tribuna para falar o que desejasse. Jânio acalmara sua alma. Suas faces alterou, tornando-se leve, esboçando um sorriso, e de seu peito uma fraca luminosidade podia agora ser percebida. Do alto, um filete de luz prateada, porém com altíssimo potencial de amor, penetrava em seu centro gástrico em profusão
de bondade e ternura. Ó, quem trabalha com a gente nas radiações é uma das coisas que eu sempre falo. Nós, encarnados, não temos magnetismo, nem, vamos dizer assim, ectoplasma para plasmar o prata. O prata e o dourado é da espiritualidade maior. Quando vem do plano superior. Não é nosso. Nós podemos mentalizar, mas a cor entra através deles. Nós não temos essa energia. E aqui ele explica, ó lá, o rapaz, na hora que ele falou com todo o amor, com tudo, veio esse fio prata, esse filete de luz prateado, que é deles, e não nosso, tá? Os trabalhos continuavam. Depois do pronunciamento sensibilizado de Célio, Jânio regressou à tribuna para receber as várias questões dos evangélicos presentes. Em verdade, o tribuno fez uma catarse do grupo, aliviando suas próprias lutas. Terminadas as alocuções, que duraram 60 minutos, os grupos se dispersaram, ficando Dona Modesta, Marcondes e Selena. Quando a gente faz terapia de grupo, acontece isso, a gente vai fazendo catarses, são nossas, tá? É aquilo que precisa sair. Oi, Solange, diga. A catarse seria, boa tarde, seria purificação? Uma limpeza? É a sua limpeza. É a limpeza daquilo que você tem dentro, muitas vezes está no inconsciente, você não tem esse conhecimento, mas às vezes dá o gatilho do outro, aí você consegue falar, mas é seu. Entendi. Muitas vezes, trabalhando mediunicamente, um médium faz catarses, que ele não sabe, mas ele é uma catarse dele. Ah, é? Também. E é a forma de limpar, né? Porque nem imagina que aquilo possa estar dentro dele. Tudo bem? Uhum. Dona Modesta, o que acontecerá com ele agora? Interrogou Selena. Estará mais aliviado e com novas amizades. Viram como os evangélicos o cercaram? Ainda bem que nós, espírita, não temos erros tão clamorosos, expressou Marcondes. Só com água benta ele. Eu também pensei a mesma coisa dele. Eu falei, meu Deus, ele está lá e ainda está se achando superior ao homem. Não, é assim, né? E aí que tá, você tá fazendo aonde que a gente fala, tá tudo bem no inconsciente das pessoas. Porque ele tem um problema, ele seguiu a mesma trajetória, né? E aí, nós espíritas não fazemos. Mas o telhado dele não é de vidro, só o do outro. Não, o que me chama mais a atenção do Marcondes é que, assim, o quanto de Marcondes nós temos? Essa é a pergunta que não quer calar. Quanto de Marcondes nós temos? Porque o negócio está ali na frente e a gente não... Nossa, a gente não vê. Eu estava falando para o Sérgio, quando eu falei assim, eu não estou acreditando. Né? Eu falei assim, porque julgar Marcondes é muito fácil para a gente, mas é trazer realmente para nós o quanto, sabe, que a gente não consegue enxergar. É aquela coisa da trave, né, no nosso olho. Eu não consegue, né? Você vê, ó, o Jânio estava ali, um monte de gente fez catarse, colocou as suas dores, não eram iguais, mas chegava ali, né? E o Marcondes, assim, por que ele não conseguia? Porque a primeira coisa que ele fez foi o quê? Ele foi para o julgamento. Ele foi para o julgamento, ele foi para o preconceito, sabe? Ele se fechou. E aí, onde que a gente fala? Será que quando uma pessoa começa a falar para a gente, falar alguma coisa, a gente não tem a mesma coisa? Tem. Quanto de Marcondes nós temos? Essa é a pergunta, né? Porque...
Olha, ainda bem que ele só estava com Dona Modesta, porque se fosse com o doutor Inácio, hoje ele ia escutar, viu? Só mesmo quem não conhece com profundidade os dramas possíveis poderia afirmar algo assim, meu caro Marcondes. Pelo menos suicídio eu nunca ouvi dizer que existia entre os espíritas. Quero dizer, com exceção de Jandira, que está nas alas restritas. Mas ele já conhecia uma, mas ele dizia que os espíritas eles não fazem. Gente, muitas vezes os espíritas possam não fazer um suicídio convencional, vamos dizer assim. Mas aquele suicídio lento, a gente não pode dizer. Ele vai se amofinando na vida, vai desistindo vivo. Vai desistir. Né? Uhum. Vivo. Meu filho, não queira saber do sofrimento de muitos amigos de Lide em plena sombra. Em nossa ala de suicidas, temos inúmeros casos de espíritas. Dona Modesta, será possível? Nem os espíritas escapam? Indagou Selena com curiosidade. Nem mesmo os espíritas escapam. Viram a narrativa de Jânio, a depressão é doença sutil que vem assolando muitos amigos de ideal, que não reconhecem com humildade sua condição enfermiça. Temos casos de suicidas espíritas que jamais admitiram a possibilidade de consultar um psiquiatra. Ó, gente, isso aqui é muito sério, sabe por quê? Eu já escutei muito dentro da ala onde eu ficava, né? Que assim, espírita não tem depressão. Espírita que faz evangelho, que tem fé, não tem. E tem, gente. Porque ela pode ser hormonal, ela pode ser química, porque há comprovação de depressão química que falta a substância no cérebro. Às vezes ele não consegue, ele tem um grande problema. No interior dele ele não conseguiu. Então a gente não pode apontar. E psiquiatra é mais uma especialidade. Agora, é onde que a gente fala. Como a gente tem preconceito. Essa fala, por isso que eu quis ler nesse capítulo, é muito preconceito, são muitas crenças. Então, assim, tem um médico mineiro que ele escreveu, ele é psiquiatra, né, mas ele é espírita, todas as fórmulas das medicações que tem aí, que foram criadas no plano espiritual, totalmente intuídas, insufladas para os cientistas da Terra, para que aquelas medicações pudessem realmente travarem o cérebro, dar aquela adormecida. Aí, assim, a pessoa fazendo um tratamento espiritual vai conseguir afastar os irmãos. Por quê? Porque o pensamento daquela pessoa que está depressiva, ela acaba atraindo esses irmãos que se alimentam desta energia. Então, é necessário os dois tratamentos, né? Mas as medicações, elas foram criadas para isso. E há, assim, uma falta de conhecimento muito grande. A primeira coisa que vem é o julgamento, é a crítica, sabe? E não é assim, tem gente que precisa. Existe uma certa resistência, né, em aceitar aquilo que vem do plano espiritual, né? Porque assim, se a gente for discutir, se a gente pegar um psiquiatra espírita, vai ser tudo certo, tá? Agora, se você pegar um psiquiatra que não tem esse lado, não precisa ser espírita, mas mais voltado para essa medicina mais humana, aí vai ser meio difícil, sabe? Mas até o profissional psiquiatra não é ruim. Eu acho que, assim, sabe qual é o pior? São as pessoas que estão ao redor. Sabe, é o julgamento, são as falas, é aquele apontar de dedos no sentido assim, como que você vai tomar essa medicação? Eu vou tomar.
eu vou tomar, eu preciso tomar. Meu cérebro precisa parar. Sabe? Então, nossa, hoje vocês estão comunicativos. Eu estou falando, eu Boa estou tarde, participando. gente. Não Boa sei tarde, se- Denise. Glaucia. Ô, Glaucinha. Valéria, eu fui num psiquiatra, ele é espírita, o doutor Flávio Brown, e ele me receitou, só que eu tô meio, né, por causa até daquela orientação e tal, ele falou para eu tomar esse Talopram. Ele me receitou um. Aí ele falou que depois ele vai tirando aos pouquinhos, até para tratar aquele negócio meu de lugar de elevador, de lugar fechado. Ele falou que ele precisava de um acesso e que eu sou muito racional, então que ele precisaria, mas ele é espírita, então é outra pegada consulta com ele. Ele vai, Eu assim, eu vi algumas palestras enquanto eu estava em Santos dele. Ele tem um lado diferente, mas ele não vai deixar de medicar. sim. Você entendeu? Ele não vai deixar de medicar. Ele vai medicar por quê? Porque precisa desse acesso realmente. Às vezes, para que para essa mente, o plano superior vai trabalhar, você vai acessar, sabe aquela parte toda que a gente estudou na segunda-feira? Vai entrar tudo nos eixos, todos os hormônios, tudo direitinho, e aí a pessoa anda. Agora, é um preconceito. A gente tem uma ideia pré-concebida. Quem toma um pretinho não é muito boa da cabeça. Bom, quem é normal na Terra, né? Eu não sei quem, porque não tem um. Desculpa falar, mas não tem um na Terra que esteja normal, gente. Não dá para estar normal. Com tanto barulho acontecendo é impossível. Oi, Glaucia. Eu tentei negociar com ele, né? Aí ele me deu florais, aí depois ele mandou fazer um exame, falou que estava tudo bem, que eu podia continuar os florais. Mas aí quando eu retornei dizendo para ele, olha, eu preciso resolver esse meu negócio de elevador, né? Quando eu estou muito nervosa, eu começo a ficar muito, isso aí está me fazendo mal e eu quero botar o dedo na ferida, né? Aí ele falou para mim, então eu vou te passar um remedinho. Aí eu negociando com ele, então, doutor, mas não dá para aumentar o floral? Aí ele, nossa, quanto preconceito nele. Assim, não vai morrer, não vai acontecer nada com o seu cérebro. Eu vou tirando, calma, isso não vai te fazer. Aí eu ainda fiquei assim, falei, tá bom, vai, doutor. E ele, aí eu também, É muito engraçado, né? Quando a gente estuda que tantas medicações, até dependendo da dosagem que você toma de antihipertensivo, a gente bloqueia totalmente o sistema nervoso central. Mas como é um antihipertensivo, a gente tá tudo certo, né? Agora, na hora que entra um pretinho, nossa, mãe do céu, né? É de se pensar. Eu tomei quando meu pai faleceu. Eu tive uma crise, eu e meu irmão, os dois tivemos uma crise de labirintite que a gente nunca tinha tido na vida. Aí eu fui no médico, no doutor Rino, e ele é espírita, ele até, o doutor Salum. E ele me deu o Rivotril. Eu falei assim, isso aí é como Bombril, serve para tudo, ele falou para mim. Olha, eu tomei só aquele período, 2 gotinhas para dormir um santo sono, e depois eu não precisei mais, passou a crise, eu dei remédio, até venceu, eu joguei fora, não tomei mais. Porque eu sou calma, né, gente? Você sabe. Eu sou muito calma, eu não preciso. Calma. Mas se a gente falar que a gente não é, ó, e pretinho, gente, quando eu falo, no sentido dos remédios de tarja preta, né? Então, eu sempre, eu tenho essa maneira de brincar, né, nos remédios de tarja preta, porque assim, a pessoa quando está fazendo curso de médiuns, a primeira coisa que ela fala assim, depois que ela tem essa aula de sistema nervoso, ó, eu tô com medicação. Né? E aí, assim, a pessoa já está passando por um momento sensível.
né? Tá aí toda bagunçadinha no sentido dos sentimentos de aceitar a medicação. E aí, se a gente retira todo mundo, é aquilo que eu falei, se a gente for conhecer todas as bulas, se a gente for farmacêutica mesmo, entender dos fármacos, a gente não toma nada, a gente não trabalha, a gente não faz nada, porque tudo entra no sistema nervoso, né? Então, vamos sair do preconceito, vamos trabalhar isso, sabe? Vamos viver feliz. O médico passou, ele estudou, ele sabe o que é, ainda mais o psiquiatra da Gláucia, é espírita, realmente faz um trabalho muito legal na AME de Santos. Então, poxa, toca a vida, né? Vamos ser felizes. Marcondes nos explica o que seria um contrassenso. Contrassenso por que, Marcondes? Onde já viu um espírita necessitar de um psiquiatra? Isso seria admitir que não se vive o evangelho. Ou pior, a doutrina não está sendo suficiente para o nosso equilíbrio e orientação. O que falar desta frase? Lê do engano. A questão não está na doutrina, nem no evangelho, em si em nós, os espíritas, somente desconhecendo a natureza de nossas necessidades ou tentando ignorar a extensão de nossa inferioridade. Pode-se exarar uma declaração como esta, pois, em verdade, a superlativa importância pessoal tem sido uma enfermidade comum entre amigos de lide. Você lembra das lições obtidas com H na ala dos unificadores? Lembro, pois fique sabendo que muitos daqueles que já se encontram no segundo andar, em melhores condições, optaram pelo suicídio. Não consigo imaginar como um espírita, particularmente um líder espírita, pode chegar a tal ponto. Olha, o Marcondes, eu não sei se para vocês, mas para mim, ele é meu exercício de reforma íntima. Pode crer. Sinceramente, desculpa aí, irmão, não sei se você está encarnado ou não, se está aí, mas eu vi para você porque, olha, você é meu exercício de reforma íntima. Olha. Mas, assim, é aquilo, né? Eu escutei muito quando eu estava ali sobre isso. Aí ele fala assim: a senhora quer dizer que alguns espíritas fazem o mesmo percurso dele? Alguns fazem percurso pior. Então, não são espíritas. Marco, às vezes assim, o que é um espírita? Vamos lá, vamos discutir sobre isso um pouco. O que é espírita? Se o espírita tivesse uma força qualquer que passasse de todos os problemas, não tivesse problema nenhum, não tivesse constrangimento, preocupação. Aqui, no meu ver, ele acha que a pessoa espírita é aquela acima de qualquer coisa, entendeu? Acima de tudo. Que não tem problema, que não passa por nada. Né? Acima de qualquer suspeita, né? Também. O que faz de errado esconde, né? Aí que existe... Não erra. Então, aí onde que há a incompreensão, né? A gente não consegue compreender. Ó, nós ganhamos de empréstimo a mediunidade para trabalharmos para o outro, para dessa forma trabalharmos por nós mesmos. E como que a gente é superior? Se a gente ganha de empréstimo. Aonde há superioridade, há muito trabalho, há muita renúncia. Aí sim. Mas não é os espíritas, a gente vê o trabalho de Irmã Dulce e de quantos católicos, e quantos evangélicos, e de quantos
tantas religiões. Tem gente que não tem nem religião, mas faz um trabalho lindo, maravilhoso, não está preso, está mais evangelizado que qualquer um. Então, eu não vejo assim, sabe, os espíritas. Eu vejo que os espíritas têm um conhecimento. Mas, se a gente for parar para ver, realmente tem gente muito séria em outras religiões, em outras filosofias, que ensinam tão bem quanto, ou muitas vezes melhor. Então, é aquilo que, assim, Jesus, quando ele esteve aqui, eu fico pensando, né? Ele não falou de religião. Ele não veio falar sobre isso. Ele falou do amor, do perdão, né? Se conhecer, de se perdoar. E aí, assim, todo mundo pode fazer. É aí onde que eu falo, muitas vezes a gente carrega essa taxa, né? Eu sou espírita. Não, eu não sou. Mas eu sou que nem todo mundo. Tem dia que tá tudo lindo, o sol tá lindo, mas tem dia que não tá. E tá tudo certo. Porque eu estou na Terra encarnada. Mas a gente encontra. A gente não pode falar que a gente não encontra pessoas que, assim, eu sou espírita. Não, e sabe o que eu acho? Às vezes a própria sociedade, ela tem uma visão do espírita, ou ela cobra que o espírita seja... A minha mãe, eu ouço às vezes minha mãe fala assim, e a fulana, nossa, como ela conta alguma coisa ruim que a pessoa fez, e ela é espírita. Eu falei, mãe, tá bom, ela tá o fato dela ser espírita, eu falo para minha mãe, não quer dizer, assim, se é alguma coisa ligada, mas ser espírita, você imagina se ela não tivesse algum caminho, como que ela seria? Também, verdade. Uma coisa, mas a minha mãe acha assim, quem é espírita tem que ser santo, entendeu? Ela acha que espírita eu acho que já ouço de outras pessoas também. É aí que tá, né? São as crenças, né? A gente vai criando essas crenças e a gente vai acreditando nelas, né? E aí elas vão ganhando um volume, né? Espírita não pode isso. Espírita, da onde que vocês tiraram isso? Kardec não falou isso. Vai lá buscar no livro que lê Kardec lá que não tá. Então, vamos prestar atenção. Marcondes, pense com sua experiência pessoal, amigo querido, e diga-me se poderia se considerar espírita. Sabe de uma coisa, dona Modesta? Diga, eu estou deixando de acreditar nos espíritas. Se me permite a sinceridade, eu acho que o senhor nunca acreditou. Talvez. E digo mais, por pouco não deixou de acreditar na doutrina. Isso também, dona Modesta? Pois tenho motivos para acreditar que sim. Quais? Pelo interesse com o qual você assistiu à preleção de Jânio. Não entendi bem. A senhora quer dizer que... Quero dizer, interrompeu a matrona, que você adoraria fazer algumas perguntas e não teve coragem, porque diziam respeito às suas crenças mais íntimas. Se estivesse na Terra, uma hora dessas abandonaria tudo e seguiria outra designação religiosa, envolvido pela sinceridade de Jânio. Dona Modesta, não seja indiscreta. Porventura andou lendo os meus pensamentos? Mais que isso. Não fiz as perguntas porque o grupo evangélico deve ter lá seus problemas e abafar um homem após a fala. Não queria me envolver em coisas de protestantes. Ele é uma bênção. Olha o fubá no plano. Acha mesmo que foi colocado neste grupo a mercê do acaso? Não existe acaso, não é mesmo, dona Modesta? A doutrina espírita é uma bênção de alívio e paz para quem busca e absorve-lhe as lições. Todavia, para quantos estacionam na superfície de seus ensinos, transforma-se em fardo consciencial.
Por essa razão, alguns confrades recorrem a alternativas, cansam do espiritismo. A gente começa a falar do cansar do espiritismo